tá ao vivo aí, já tá. Esse descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, assim em teste, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Opa! Chegou alguém? Uma pessoa? Eu acho. 3 pessoas. 3 pessoas? Você pode ver quem são as 3 pessoas? Boa noite. Quanta luz, quanta luz. Já avisei pra todo mundo que tá. Lá você não tem a Agora, lista não. das pessoas? Já tem. Ó, Ana Lúcia mandou boa noite. Quem? Ana Lúcia. Ana Lúcia Oi, falou. Ana. Querida. Tivemos aí um desencontro de telefonemas, mas a partir de amanhã o telefonema a gente já pode se falar, viu, querida? Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Apesar de parecer o contrário. A gente vai falar de violência, né? Mas o tema é muito, muito, muito interessante. Porque ele pode ser visto sob muitos enfoques. E a gente vai enfocar da forma que talvez a maioria das pessoas não conheça, que é a forma como surgiu na evolução da ciência a preocupação, o olhar, o cuidar, essa questão da violência no núcleo, no centro da sociedade. Porque a célula menor, não no sentido da qualidade, mas da quantidade, menor de uma sociedade é a família. Então, nós vamos falar da violência da família. A gente vai dar mais uns 5 minutinhos. Não é para a gente ter quórum, não, porque... Desculpa, eu estou com um ran-ran que aborrece, mas é minha forma de pedir perdão para ser mais humilde. Ó, você quer saber? Tem algumas pessoas aqui, ó. Como? Patrícia. Patrícia Elane, ela é danada, ela não perde uma. Ela vai gostar hoje. Patrícia, Silvia. Silvia Barros, Banco do Brasil. Rosidete. Rosidete, ô querida, que saudade de você. Kelly Cristina. Quem? Kelly Cristina. Kelly Cristina, se não me engano, é minha conterrânea de Pernambuco. Se não for a Kelly Cristina que eu estou falando, é a Kelly Cristina do Pachamana, lá de Alto Paraíso. E
que eu estou vendo aqui, Maria Terezinha Machado. Maria Terezinha Machado. Ai, desculpa, Maria Terezinha Machado, não sei se é irmã de Lúcia. É porque eu conheço muita gente, mas eu não. Às vezes eu sei o nome, sobrenome, a idade, o estado, enfim, mas nem sempre é assim. Às vezes eu amanheço com falha, sabe? O tic-tac pifando. Mas que bom que vocês estão aí, sejam bem-vindos, vai ser uma noite muito especial. Eu queria saber de Geilza. Não sei se ela está aí ainda. Eu sei pelos comentários aqui. Está comentando, eu sei que ela está aqui. Se Geilza estiver e ela puder fazer algum sinal, eu gostaria. Bom, Maria Cristina Frota. Cristina Frota. Eu não vejo Cristina há muito tempo, mas eu não me esqueço dela em momento nenhum. Como não me esqueço do dia em que o paizinho dela estava no hospital, numa situação muito difícil já. Quando eu digo já, num estado quase terminal. E ele disse para mim, quase no ouvido, porque a vozinha saía fraquinha, aí ele disse assim, que tinha uma música que ele gostava muito. Eu disse, vamos cantar. Aí ele cantou comigo. Nossa Senhora de Roberto Carlos. Nossa Senhora, me dê a mão. Aquela que eu hoje estou mais desafinada, não posso cantar. Tá certo? Gente, vamos começar? Boa noite. Eu acredito que para quem está aí agora, eu não preciso dizer meu nome, porque todos me conhecem. Durante o meu tempo de estudante de psicologia, eu conheci, assim, raspando, os estudos, porque não era o objetivo da faculdade, não era ensinar profundamente nenhuma teoria. Era dar pinceladas para despertar no aluno o interesse pela teoria. Mas eu ouvi, e de verdade foi isso, ouvi falar de uma teoria que estava sendo desenvolvida em paralelo quase à teoria de Freud, Sigmund Freud. Freud desenvolvia a teoria da psicanálise, a teoria do consciente individual, do inconsciente individual, do particular. Em paralelo, Jung, que era contemporâneo, desenvolvia o inconsciente coletivo, ou consciente coletivo, porque existe uma similaridade entre consciente e inconsciente. Se eu tenho muito consciente, eu tenho menos inconsciente, ou menos fatos da minha vida no inconsciente. E havia um estudo sendo desenvolvido paralelamente por um judeu que foi e é, eu me sinto seguidora dele. Ele conseguiu viver as duas guerras mundiais. A Primeira Guerra, ele nasceu num bairro judeu húngaro. E a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Ele viveu numa família de classe média que pôde proporcionar a ele estudo, e ele começou seus estudos de medicina, de psicopatologia, inclusive, numa condição relativamente abastada. Quando a guerra veio, não tirou essa condição dele. Ele continuou estudando e ele era um abnegado. Ele sabia que existia uma psicologia profunda
que a medicina ia permitir que ele aprofundasse. É claro que ele estava indo no caminho da psiquiatria pura e que ele poderia aprofundar no sentido de fazer uma análise do destino do ser humano. Não é destino no sentido simbólico que se fala, a pessoa vem com um destino já traçado. Não é nesse sentido, não. É no sentido de que nós, e isso ele extraiu parte do conceito do que se estudava na época de genética. Ele diz, por que não a genética ser mais que do corpo físico e de todos os seus fenômenos secundários e primários, e ser também dos fenômenos mentais, emocionais, e trouxe para esse campo, na análise do destino, as escolhas por questões genéticas, por questões familiares. Aí veio o consciente e o inconsciente familiar. As escolhas amorosas, de amizades, isso é muito importante, profissionais, de doenças e saúde e de morte. Zonde, Lipot Zonde era o nome dele. Na verdade, não era esse o nome original. O original era Lipot, que na tradução, é Leopoldo, tá? Mas era Lipot, originalmente, no húngaro. O sobrenome eu não sei pronunciar, não é porque eu sou nordestina, é porque para o brasileiro é muito difícil falar o nome húngaro com 15 letras. É muito difícil. E que ele mudou ao sair, porque depois da Primeira Guerra Mundial, eles se deslocaram, eles saíram da Hungria e foram para a Suíça. E na Suíça ele conheceu uma realidade completamente diferente da que ele tinha vivido até então. Ele que ocupava já uma cátedra na Universidade Real da Hungria, passou a não ser reconhecido como tal, porque ele foi para a Suíça numa ocasião em que havia uma ocupação alemã generalizada, e ele foi, sim, parar num campo de concentração. Ele, a esposa e dois dos seus 2 filhos que ele tinha. E ele não pôde levar o material de suas pesquisas, mas levou os manuscritos. E com os manuscritos ele pôde ali fazer estudos de comparação, aprofundar os seus estudos, com todas as dificuldades que aquela sociedade do campo de concentração apresentava, e era uma sociedade que ele conhecia no sentido dos costumes, do sentido das suas crenças e valores, porque eram judeus. E ali ele sedimentou, complementou as suas teses, as suas teorias, e em questão de 6 meses, mais precisamente em 1944, 4 de dezembro de 44, os Estados Unidos fizeram uma negociação com a Alemanha para troca, permuta de prisioneiros. E nessa leva, o Zonde e sua família foi libertada e trocada. Outros foram parar em Israel, etc, etc.
Mas aí ele não foi para os Estados Unidos. Ele foi e conseguiu se tornar cidadão suíço em Zurique, onde se estabeleceu. Não conseguiu mais ser professor de universidade, mas pouco importava, porque ele conseguiu abrir o seu consultório de psicoterapia e conseguiu desenvolver um centro de estudos de profunda psicologia da análise do destino. Análise do destino familiar. Então, ele conseguiu criar o consciente coletivo, o consciente familiar, em complemento, fechando aquele trio que Freud encabeçava com o inconsciente coletivo, Jung, inconsciente particular, e um inconsciente coletivo, e ele com inconsciente familiar. Veja bem, os indivíduos não tinham, as pessoas pesquisadas, ou as pessoas a quem ele se referia, não tinham consciência daquele destino. Aquilo tudo era inconsciente. As características a que ele se referia, e eu vou dizer com mais clareza, eram inconscientes para as próprias pessoas. Ele dizia como na genética existiam genes dominantes e genes recessivos, e se alguém tiver alguma dúvida a respeito, pode fazer perguntas, não tem problema. E eu estou dizendo isso porque eu sou uma zondiana, eu me sinto uma seguidora do Zonde, me dediquei a estudar a teoria e os instrumentos de avaliação do Zonde, e durante pelo menos 15 anos da minha vida profissional, os direitos todos do material que foram traduzidos do alemão por uma tradutora com a terminologia técnica da minha parte, são todos de uma instituição governamental da qual eu fiz parte. Então, eu não tenho esse material, a não ser uma cópia particular que eu não posso divulgar. Mas até a década de 2000, não havia outro material em português. E me sinto, apesar de ser moreniana e bermudiana, porque sou da escola de Bermudes e Moreno de psicodrama, mas me sinto zondiana nessa questão da psicologia profunda, da análise do ser, especialmente na dor, no seu encontro, no seu buscar amoroso, no seu buscar nas relações de amizade, no seu buscar profissional, no seu buscar com doenças ou com saúdes e com a morte. Suas relações com essas 5 facetas do ser humano. Então, como dizia, a genética trazia a mensagem dos genes dominantes e os genes recessivos, que, por serem recessivos, não eram desconhecidos. Eles, em algum instante, apareciam. Eles não ficavam na escuridão. Tanto que a maioria de uma família trazia os traços dominantes no seu biotipo, porém, a cada 3, 4, 5 gerações, aparecia um com os olhos de uma cor recessiva, com a cor da pele recessiva.
Ou seja, os olhos azuis não eram dominantes para a nossa sociedade aqui tupiniquim. Os castanhos, sim, mas não impedia que, numa ligação genética de alguém com olho azul, com a íris azul, e com alguém com a íris castanha de várias e várias gerações, não houvesse uma previsibilidade de ocorrer em 4 ou 5 gerações posteriores alguém com olho azul. Então, era recessivo, mas não era nulo. Da mesma forma, Zonde traduzia a questão do emocional, do mental, do relacional, até do social, do humano, com as características genéticas. Vejam bem, o meio ambiente, ou, para não ser redundante, o meio onde cada um cresce, é formado, é, vamos dizer assim, moldado, exerce muita influência sobre quem quer que seja. É possível que as características emocionais, mentais, relacionais, sociais do indivíduo sejam mais frequentemente comuns às dos seus ascendentes, dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos. Porém, como justificar uma ovelha negra, alguém que não tem nada a ver com família? Vamos esquecer aqui a questão espiritual, por favor. Nós estamos falando de ciência, tá bom? Então, se a gente está falando de ciência, a gente vai se ater a terra a terra. Então, as pessoas se perguntavam como pode alguém que era tão ciente de si, tão consciente, tão equilibrado, tão racional, de repente, ter atitudes, ter comportamentos tão distantes de tudo o que ele foi até aqui. O Zonde dizia, Lipot Zonde, doutor Zonde, dizia que nós, por hereditariedade, podemos ter e ser qualquer coisa que qualquer pessoa no universo possa ter e ser. Olha que ele foi muito longe. Talvez por isso ele tenha ficado a escanteio. Porque quando a gente não gosta de ouvir, a gente simplesmente tapa o ouvido ou tira o outro da sala. Não é assim? Então, o Zonde disse que a gente podia ser um assassino. Gente, que horror! Disse que a gente podia ser santo. Era o jeito dele dizer. Que a gente podia ser dócil, mas que a gente podia ser feroz, cruel. Animalesco. Dizia
que ficam adormecidas as características recessivas até que algo do meio starte, dê o, sabe, o pontapé para aquilo se manifestar, para startar. Ele dizia, e ele diz até hoje. Não faz muito tempo que ele foi embora, não, porque ele desencarnou e faleceu em 1986. 33 anos, quase 34. Então, ele dizia que nós podemos, por estímulo do ambiente, por estímulo do meio, ser qualquer coisa que um ser vivo qualquer seja capaz de ser. Que coragem, não é? Mas vamos pensar. A gente não vai fazer julgamentos, mas a gente pode pensar. O que teria feito uma pessoa ter tido uma educação relativamente abastada ou aparentemente saudável, planejar e ajudar na execução dos próprios pais. O que teria feito o que teria acontecido com alguém que, não só pela educação, mas por suas características intelectuais visíveis, não só visíveis pelo seu desempenho acadêmico, mas também visíveis pela escolha profissional, medicina, ter saído de casa um dia para entrar num cinema e tirar 12 vidas com uma arma. Segundo Zonde, isso tudo se explicaria se fôssemos buscar como o meio formou tais indivíduos. Aqui a gente não pode se ater a uma teoria só. Principalmente porque a época em que Zonde esteve entre nós, para a que nós estamos vivendo hoje, em muito difere socialmente. Na minha maneira de ver, para pior. Porque ficou muito mais fácil se surtar, né? Sem querer fazer menção aos livros, mas a pessoa surta hoje com muito mais facilidade. A gente tem um trânsito que favorece aos surtos e das doenças. A gente tem hoje escolhas muito mais fúteis, efêmeras
E eu diria até escolhas, deixa eu escolher a palavra certa, oportunistas, do que no passado. No passado, existia uma história de a palavra era a honra. O fio do bigode era a honra. Mas era honra também matar para salvar a honra. Ninguém salva a honra matando ninguém. Responde ao ego. Mas não mata a honra, não. Porque se alguém acha que foi traído e teve sua honra lavada, matando os autores da traição, não tirou de jeito nenhum o fato da sua história. O fato da traição continua acontecendo. Vamos chegar aos dias atuais. O que é que nós temos hoje? Nós não temos como no tempo dos homens, tão visivelmente, a oportunidade da pesquisa, porque o tempo hoje nos dá a impressão de correr mais rápido. Não é. É o mesmo tempo. A gente é que tem a cabeça mais cheia de coisa. A gente é que se ocupa com muito mais coisa do que no passado. E lembrando de que segunda-feira que a gente conversou sobre o que mesmo? A gente falou sobre autoestima. O prazer. Bye, bye. O prazer está muito longe do que a gente vive hoje. Pouquíssimas pessoas têm prazer em pequenas coisas. A maioria tem prazer em ver telas que são ilusões, que são virtuais. Muitas pessoas, muitas, têm uma infinidade de amigos virtuais. Muitas pessoas levam vidas virtuais. Me lembrei de um período em que eu tinha consultório em frente a um sex shop. Era uma loja bonita até. E Cláudia, um beijo para você. Cláudia era a dona da loja. Não importa o sobrenome, nada, mas se ela estiver por aí. O pessoal que ia para o consultório sabia que eu era espírita, sabia que eu, cristã, passava, entrava no consultório, nem olhava para aquele lado. Era em frente. Pessoal que ia à loja entrava com o rosto virado, para a gente não ver. E quem saía da loja, sacolinha preta, botava assim a sacolinha, a gente também não conseguia identificar, mas bobagem. Um dia, a Cláudia me chamou. E foi lá no consultório e disse assim, eu estou preocupadíssima. Eu disse, preocupadíssima com o quê? Aí ela disse, olha, uma de nós duas está errada aqui.
Eu disse, então vamos conversar na sua loja. Quebrei a primeira barreira dela. Fomos. Entrei na loja, tinha alguém lá que me conhecia de uma casa espírita. A pessoa ficou de todas as cores, da bandeira mais colorida que o Brasil tem, que, se não me engano, é a do Rio Grande do Sul, que tem várias cores no brasão e tal. Bom, ou é de Pernambuco, né? Eu sei que a pessoa estranhou muito, eu cumprimentei e tal, mas fui discreta. Quando eu entrei, tinha uma porção de roupinhas de fantasia e tal. Aí tinha aqui uns creminhos. E fui entrando. Tinha um livrinho, tinha gente falando, conversando, uns livrinhos e tal. Até chegarmos no final da loja, quando tinha algemas e chicotes e coisas mais pesadas, mais dolorosas. E Cláudia veio conversar comigo, dizendo assim que eu estou muito preocupada, porque há pessoas que vêm aqui uma vez por mês, às vezes vem o marido, traz a esposa, às vezes vem a esposa, traz o marido, às vezes vem 2 companheiros ou 2 companheiras, não era muito comum, mas vinha também. Então, chegam aqui, escolhem suas fantasias, ou escolhem seus vídeos, mas tem pessoas que começam a vir uma vez a cada mês, depois uma vez a cada semana, até que começam a vir todo dia. Isso me preocupa, ela dizendo. Depois ela começou a me falar que os clientes começavam a comentar, se sentiam íntimos dela, e começavam a comentar intimidades deles, coisas que eles mais gostavam, que ela tivesse na loja, davam indicações e tal. Ela começou a se preocupar com alguns clientes que já iam direto a algumas áreas da loja onde tinham objetos de sadismo, de masoquismo, que provocam dor. E ela veio me perguntar o que é que ela fazia. Se ela devia fechar a loja ou se ela devia parar de vender alguma daquelas coisas, o que é que ela tinha que fazer. E eu disse para ela, tudo que se torna vício, na área que for, tem que ser cuidado. Porque o vício aprisiona, impede que a pessoa viva o prazer livre e feliz. Ele passa a ser prisioneiro de um prazer que dói. Porque não é só o masoquismo, não é só o sadismo, não é só o masoquismo que dói, não. O vício, o você não conseguir se libertar, dói. Aí ela disse, e os que são frequentadores das alas das fantasias? Eu disse para ela, Cláudia, todos nós temos fantasias. Todos nós. Imagine um funcionário público se ele não vai fantasiar o dia em que ele vai ser promovido e que vai ter reconhecido o seu valor como o bom funcionário, o melhor funcionário do setor, promovido a uma condição melhor. Assim como a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, todos sonhamos, todos temos fantasias. O que não pode, o que não é saudável, é vivermos das fantasias. Sairmos dela é saudável, sempre que necessário. Vivermos nos alimentando de fantasias, temos que tomar cuidado.
que as fantasias não são realidade e podem nos levar a situações absolutamente doentias. Violência. Violência é fruto de aprendizado. Aprendizado que já vem de gerações passadas, que a pessoa não tem consciência, segundo Zonda. Eu compartilho. Da mesma forma como, às vezes, a gente passa por situações de dificuldade, de dor intensa. Vamos imaginar que a gente passe por um sequestro, por uma violência urbana das atuais. Já passei por algumas, já passei por sequestro, já passei por acidente do meu filho que quase morreu, coisas desse tipo. Nós, às vezes, passamos por reações, temos reações que depois custa-nos acreditar que fomos capazes. Como é que eu consegui? Meu Deus do céu, em sã consciência, eu teria entregue os pontos. Mas eu consegui vencer, eu consegui superar. Da mesma forma, há situações em que é o inverso, que a gente supera com a dor, supera com a dor do outro, fazendo mal ao outro. E isso também é, lá de trás, um aprendizado ou uma genética da qual a gente não tinha conhecimento, que a gente vai ter muito tempo depois. Eu tenho uma história muito engraçadinha de uma senhora, está no livro, no Surtei Sim. Se vocês me deixarem, eu pego. Mas não vou pegar agora, não. Quem leu o Surtei Sim sabe. O Surtei Sim não é o da Joana, é o do... Jesus, eu sou autora do livro, não me lembrar o nome do personagem principal, hein? Mas o cara, ele se vê fazendo terapia e lá ele conhece uma mulher que se acha uma atriz de cinema. Claro, no ambiente de terapia você vai encontrar gente com todo tipo de padrão, de comportamento, de pensamento, de solução para si mesmo ou até de doença. Então, ele diz assim, eu estou no meio de maluco. Não é maluco. Não é maluco. É uma herança. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos o que já fomos. Nós somos os nossos antepassados. De volta, como os antepassados, adaptados a uma nova realidade. Nesse mundo de agora, nós estamos reagindo e agindo conforme as condições que vivemos. O que podemos esperar de quem, desde muito cedo, recebeu só rejeição, ódio, desrespeito, humilhação, menosprezo, entre outras coisas? Quem um dia disse, essa eu vou contar, quem um dia disse você é rodapé, tamborete, quem um dia disse você é quase microscópica, está aqui. Porque também tem o seguinte, você não é herança só genética de um, você é dos seus antecessores, seus antecedentes, dos seus
pais, avós, bisavós, etc, etc. Na minha época, de oitava série, não existia oitava série, era ginásio. Quarto ano de ginásio, quarta série. Eu tomei bomba, na minha terra eu levei pau. Tomei bomba. Precisava tirar 5 na prova de história. E eu, por causa do danado do Egito, que eu tinha horror, depois fui descobrir por quê, tirei 4,95. Pense. Não é 5. 4,95, não é 4,5 não. 4,95. A freira não me deu 4,95, ela não me deu 5. Aí meu pai, minha mãe, foram à Secretaria de Educação, pediram revisão de prova. Virou 5. Fui para o colégio fazer minha matrícula, segundo grau, que era, na época, científico. Eu não queria ser professora, não ia fazer normal. Não queria ser advogada, não ia fazer clássico. Eu ia fazer o científico porque eu queria uma ciência que ainda estava por se tornar ciência. Porque psicologia ainda não tinha sido reconhecida. Então, a freira, aquela dos 4,95, estava na secretaria. Quando viu meu pai dizendo que eu ia me matricular no científico, ela veio de lá, ela tinha 1,90 m, era uma alemã, Madre Bertigundes. Mas depois eu fiz as pazes com ela. Ela virou e disse para o meu pai, para minha mãe: não invista nessa menina, não. Uma tampinha. Era assim. Não invista, não. Qualquer cursinho de corte e costura e arte culinária está de bom tamanho. Essa menina não vai dar para nada, não. O que eu podia fazer com a mulher de 1,90 m? Era freira. Minha família é católica. Eu católica também, né? O que eu ia fazer? Não ia bater nela. Meu pai me tirou do colégio. Mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Ao invés de fazer com que eu procurasse o cursinho para fazer corte, costura e arte culinária, foi uma mola. Foi a alavanca de Arquimedes. Ele me disse, eu vou. Me disse, eu vou. E nisso tem Carmelita, minha avó. Tem minha mãe, que foi uma danada de desbravadora, 8 filhos criados. Meu pai, que quando se casou não tinha nem o segundo grau e foi-se embora e cresceu na vida. Foi-se embora de casa, não. Foi-se embora para vencer na vida. Eu tive muitos modelos. Então, ser tamborete para mim era lucro. Quando tinha festa, eu não ficava sentada, não. Os rapazes me tiravam para dançar, porque eu era mais baixa do que todos. E as meninas que eram altas não iam dançar com os rapazes, porque os rapazes não queriam ser mais baixos que as meninas. Então, eu dançava todas. Ser rodapé, qual é o problema? Rodapé está em tudo que é lugar. Hoje eu sou arroz de festa. Pelo menos na nossa casa. Porque em tudo que é lugar eu dou. Mas vamos voltar aqui, eu não sei nem quantas pessoas tem ali. Não vou fugir do assunto. Vamos falar da violência doméstica. Porque se tem um que bate, tem um que apanha e deixa. Né? Se bater uma vez, ele tem uma história e o outro tem uma história para apanhar. O ser humano não foi feito para bater. Ele está indo contra a sua natureza. O ser humano foi feito para amar.
ser humano foi feito para ser bom. O ser humano foi feito para fazer bem. Aquela pessoa que está apanhando, um dia na vida de quem está batendo, pelo menos, foi alguém para quem ele olhou, ou ela, e disse: é com você que eu quero viver a minha vida. Como pode? Um dia foi razão do seu encanto, foi razão do seu amor, e um dia ser razão de tanto desencanto, de tanto rancor. É medo de si mesmo? É medo de não ter o controle? A violência doméstica, a violência na família, é falta de prazer. Prazer no sentido de estar de bem consigo mesmo, de estar feliz consigo mesmo, de estar feliz com o outro, de estar feliz onde vive, como vive, com quem vive, com o estado em que habita. E alguém tem que ser o bode expiatório. Em geral, o bode expiatório é aquele que vai gritar por último, ou talvez nunca grite. O bode expiatório é aquele que talvez demonstre ter a maior humildade, a maior resignação, ou a maior fragilidade, que é mais fácil de bater. Mas isso é negar a condição humana, a única condição humana de usar ao mesmo tempo a razão, a inteligência, a emoção e a sabedoria juntos para formar o amor. Eu fiz o coraçãozinho, Arthur. Aí. Vejam bem. Aquele que bate pode bater com palavras. É horrível. Está batendo em si mesmo. Está batendo em quem escolheu para viver junto. Veja bem. Se eu escolhi você e estou batendo em você, no fundo eu estou batendo em mim. Eu estou batendo na minha escolha. Então, eu escolhi errado? Então, eu fiz uma escolha mal feita? Eu não sei escolher? Se eu digo palavras que ferem, eu estou mandando direto uma... Não vou usar a palavra flecha, não, que eu não quero. Já falei em tupiniquim, mas eu estou mandando uma espada direto para a alma de um ser humano como eu, que disse um dia: eu topo viver com você. Se eu pego uma criança, um adolescente, que estão em formação, ainda não sabem da missa um terço. Olha o ditado, da missa um terço.
e faço dele saco de pancada, eu estou ensinando ele a bater no resto da humanidade, para se vingar de mim. Ele ainda está aprendendo. Olha o que eu estou ensinando. Mas se eu ensino amor, se eu ensino carinho, afeto, se eu ensino compreensão, se eu ensino a falar e a ouvir, eu não estou ensinando aquele alguém a ser mais ou menos macho ou fêmea. Porque de macho e de fêmea o mundo está cheio. Que nós precisamos de verdade é de homens e mulheres que sejam em seus papéis, quando forem necessários, homens e mulheres, pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs. Não estou falando da questão sexual, estou falando do papel afetivo. Porque a questão sexual, o macho e a fêmea definem. Não estou entrando nessa questão. Mas posso dizer para vocês que a questão do homem e da mulher tem muito de cultural, muito de genético, Smithsoniana, muito de vivência do ambiente, muito de modelos, mas muito de interrogação. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Uma vez, eu atendi um casal que não tinha hora marcada, não tinha nada. Eles invadiram o território. Eu não estava em consultório, não. Eles invadiram o ambiente onde eu estava, quebrando pau. Pá, pá, mas brigando feio. E eu olhei a cena, eu digo, eu não posso ficar parada, eu não consigo. Eu não consigo. Porque se alguém quiser dizer que eu tenho na minha genética algo de formiga, eu tenho. Mas formiguinha, aquelas elétricas. Algo de... Como é o nome daquele motor? Até Alessandro, um amigo meu, dizia assim, você é como é? Motor V8, V18, V não sei quanto. Eu tenho V200, porque eu sou uma pessoa hiperativa. Graças a Deus, né, que sou hiperativa e dei certo, porque não, a minha genética não foi, descambou para o lado de matar ninguém, de fazer mal a ninguém, assim, nem por intenção, nem sem intenção. Eu só fui campeã de tiro, mas não porque eu quisesse aprender a atirar para matar quem quer que fosse. Então, esse casal um estava esmurrando o outro. E eu digo para vocês, ali não tinha um homem mais forte que a mulher, não. Os dois eram equivalentes. Aí eu virei e falei assim, cheguei mais perto, com o meu tamanho, eu tenho 1,5 m hoje. O povo todo que estava no lugar, que deveria estar comemorando, tinha 2 comportamentos. Ou ignorava, se afastava, ou parava para ficar assistindo. Ninguém movia uma palha para fazer nada. Aí eu entrei no meio. Eu saí de onde estava e fui para o meio dos dois.
Ah, eu digo assim, se bater é em mim, então pode parar. Eu só quero uma resposta. Se vocês me responderem, eu saio do meio para vocês continuarem. Rapaz, eu disse com tanta convicção, que não é que eles pararam na hora. Aí o povo que estava de costas, olhando, era um bazar, desses bazares de casa religiosa. Então, o povo que estava parado olhando os bazares viraram. E quem estava olhando a briga tomou susto. Aí eu virei e falei assim: a pergunta que eu tenho para fazer para vocês dois não precisa responder a outro, não. Só respondam para vocês. Para que vocês estão brigando? Não estou perguntando por que, não. É para que estão brigando. Só. Pensem. E fiquei aí no meio. Um deu as costas e saiu, o outro deu as costas e saiu. Porque viram o ridículo da situação. No outro dia, alguém ligou para mim e tal, para saber quem era louca. Mas eu disse que era eu, que eu não tenho. Eu me assumo, e pode fazer avaliação se eu sou louca, também não tem problema nenhum. Então, eles foram conversar comigo. A gente conversou. E tudo que fazia, olha, veja bem, o que fazia os dois brigarem é porque um tinha se esquecido do lugar onde tinha colocado um disco de Nelson Gonçalves, quando os dois estavam fazendo a partilha de bens da separação. Eles já tinham separado, mas ninguém achava o disco de Nelson Gonçalves. Mas aí foram fazendo reprodução simulada da situação, que não é reconstituição, não. Reprodução simulada. Foram reproduzindo, até que, sabe, começaram a se lembrar do livro, do disco. O disco tinha lembranças maravilhosas dos dois. Papapá, papapá. Eu já não participei de mais nada, só deixei que eles ficassem falando. Final da história, quase que eu precisei arrombar a porta, porque os dois não queriam mais parar de conversar. Eles fecharam, passaram a chave na porta. Ou seja, o que estava acontecendo ali dentro era apenas para os dois. Vamos voltar aqui. O que a gente pode. Não vai perder o foco, não. Só para falar que a Elisete mandou parabéns. Ela, o Pablo e Domingo. Pablito, você está aí, querido? Você já tocou, vai tocar. Eu vi e compartilhei. Pablito é. Gente, olha só. Pablo Rossi é um instrumentista, é um pianista, concertista internacional de Santa Catarina. Ele vive na Rússia, vive em um monte de lugar que a gente nunca sabe onde ele está. Maravilhoso, adoro esse menino. Ele não é um menino, ele já é um jovem senhor, que deve ter uns 30 anos, eu acho. E a mãe dele, Elisete, uma grande amiga, queridíssima, uma loura, que imita nordestino como só quem nasceu em Joinville imita, e o Domingo, que é um argentino, queridíssimo do Boca Juniors. Deus abençoe vocês. Obrigada por vocês estarem aí. Tem um oi da Giovana. Giovana Mascarenhas? Não sei. Puricelli? Não sei. Não sei. É porque tem uns oi aqui que às vezes. E o Luiz Alfredo está falando que é muito bom mesmo. Luiz Alfredo? É. Luiz Alfredo, de onde você me conhece, meu amor? Eu não estou lembrando do. Ou então eu peguei no minha conversa, mas tá aqui, vamos ver. Luiz Alfredo? É. Luiz Alfredo, eu não sei quem você é, querido. E a Giovana tem sobrenome? Não. Luiz Alfredo, Luiz Alfredo tem sobrenome? Tem. Alcaide Lotufo. Hã? É o nome. Luiz Alfredo
Ou tu? Ele é turco? Não sei. Querido, como é que fala em turco? Meu Deus do céu! Não é turco, mas esse sobrenome não é muito... A Giovana, ela é aluna da Márcia Vicari. Ah, Giovana, aluna da Márcia Vicário. Eu devo conhecer a Giovana. Vamos lá, continuando. Eu parei hoje. Ah, a porta trancada não abria mais. O que foi mais que eu disse? Como é que a gente faz com o mundo do jeito que está? E eu digo que a gente vive um momento especial com essa pandemia. Para a gente refletir, gente. Para a gente parar esse barulho horroroso que a gente faz aí fora. Para a gente dar uma trégua. A gente tem que ser feliz. E ser feliz é começar a gostar da gente, como a gente gostaria de ser gostado. Primeira pergunta. Faça para você aí agora. Luiz Alfredo, faça para você, meu filho. Não sei se você entendeu. Sim, olha só. O Emerson deu a luz. Ele falou quem é o Luiz Alfredo. Ele disse que ele frequentou lá a casa, é amigo do Emerson, e foi quem levou o Emerson para... Conheço. Luiz Alfredo, é mesmo, ele tem um sobrenome complicado. Luiz Alfredo, querido, já lembrei de você, lá da nossa casa que você foi. Estou com saudade de você. Faz tempo que eu não vejo você. Você já leu o livro? Tem que ler, cara. Então, voltando aqui, a gente tem que ser feliz da seguinte forma. Primeira pergunta, será que eu me casaria comigo? Será que eu dividiria um AP comigo? Será que eu moraria comigo? Será que eu convidaria a mim mesmo para jantar fora? Será que eu faria uma viagem turística longa para um lugar que eu nunca vi comigo? Será que eu seria meu parceiro? Primeira pessoa a ser consertada é você mesmo. Primeira pessoa é você. Então, pense. Mas pense sem ser nem cruel, nem assim, bondoso demais, carinhoso demais com você. Seja justo. Aí você pode ser justo. Será que eu seria essa pessoa? Se a minha resposta for sim, eu estou pronta para ser companheira de qualquer pessoa. Se a resposta for não, aí vem outra pergunta. O que faria com que eu dissesse não para minha companhia? Ó, coisa maravilhosa. Porque só eu sei. Só eu sei. E se eu não sei, eu vou descobrir. Como é que eu descubro? É claro que a terapia ajuda muito. É claro que o psicólogo ajuda muito. Mas a gente tem muitos meios. Agora, na pandemia, os consultórios dos psicólogos, a maioria, está respeitando o fechamento temporário. Então, primeiro psicólogo de mim mesmo é alguém que me conhece muito. Pode ser. Será que eu não tenho um amigo? Será que eu não tenho uma mãe com quem eu me dê bem? Será que eu não tenho um pai? Ou um irmão? Alguém? Por exemplo, o Emerson que falou ali. É alguém com quem eu conversaria isso aí. Porque eu quero um bem tão grande a ele e a esposa dele, que com ele ou com ela, eu falaria, eu perguntaria. Mas eu já me fiz essa pergunta. E já também cheguei na minha resposta. Então, a primeira coisa é se perguntar:
e procurar responder o que eu não faria, o que eu trocaria por algo que me fizesse feliz. Ser feliz não é difícil. Não é difícil. Ser feliz é fazer algumas concessões. Algumas concessões. Nunca essas concessões vão resultar em felicidade se elas forem unilaterais. Essas concessões, elas precisam ser bilaterais. Eu e você. Você e eu. Depois, exercitar o melhor de mim no pensar, no falar e no sentir. Que está aqui dentro. Sabe a genética? Pode ser que dominante seja o meu grito, o meu murro, a minha briga, a minha insanidade, a minha ira, a minha insensatez. Mas, recessivamente, eu posso ter a minha docilidade, a minha pureza, a minha maleabilidade, a minha compaixão, a minha misericórdia. Eu vou encontrar. Depende com que ângulo eu quero olhar para os meus sentimentos, para o meu coração, para a minha razão. Toda família começa com você. Depois que você se olhar e começar o seu processo de mudança, você vai começar a olhar e começar seu processo de mudança com o mundo à sua volta. Você vai começar a ver um mundo diferente. Vai começar a sentir um mundo diferente. Vai experimentar um estado de ser feliz diferente. Porque ser feliz não é ter uma mansão, não é ter uma BMW, não é ter um jatinho, um helicóptero. Isso não garante felicidade. Conheço pessoas que são milionárias, mas que tiveram casamentos, relações amorosas extremamente infelizes. De anos. E fizeram parceiros infelizes. Que ou tiveram amizades difíceis, infiéis, ou foram solitárias, viveram em solidão, ou amargaram arrastar uma profissão com sofrimento e dor. Atingiram estados doentios que os afastaram da sociedade. Ou os fizeram se afastar dela, chegando a uma morte trágica, infeliz. Dá para compreender a história de Hitler? Dá para compreender a história
de alguns personagens da humanidade só fizeram mal, só foram cruéis. Lembrando que nós somos muito educados ou muito acompanhados por escolas que trouxeram histórias que decoramos, que aprendemos de ídolos do mal. Se perguntar, dificilmente você vai saber alguém que conte uma história inteira a respeito de Irmã Dulce ou da Irmã Dulce dos pobres. Muito dificilmente, de Teresa de Calcutá. Até de Jesus Cristo. Mas as guerras mundiais, os conflitos, queda da bolsa, enfim. Os grandes problemas da humanidade sempre foram alvo de maior interesse dos estudiosos que as soluções. Olha o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo um momento em que o alvo é muito mais a doença que a solução dela. Sem contar que há outros alvos que estão sendo preferenciais, ao invés de se cuidar especificamente daquilo que está levando o nosso convívio tantos e tantos amigos que fazem parte do nosso dia a dia. Tem alguma pergunta? Não, mas tem um. Ok. Não vai ter pergunta hoje? Calma aí. Porque eu tenho uma coisa para falar ainda. A Geilza entrou. Não vi aqui, né? Emerson. A Geilza entrou. Tá, enquanto Para ele responder aí, eu estou precisando falar com a Geilza aí. Queria falar com ela. Porque essa live está sendo pela nossa casa. E eu não podia deixar de falar com a Geilza. Você está ganhando um beijo grandíssimo, um beijo arretado de Marcele. Arretado. Não, na verdade é para mulher arretada. Eu falei errado, mas... Para mulher arretada, Marcele. Doutora Marcele, a dermatologista. Sim. Conterrânea. Outro para você, querida. Tem amo. Tem uma pergunta da Márcia, mas eu não peguei aqui. A Márcia não peguei, Bicalho. Não peguei aqui onde foi. Mas procura aí o que você acha. Emerson, tenta uma ligação para Geilza. Se não conseguir, eu vou falar. Eu não estou dando tempo para pensar o que eu quero dizer, não. Tá certo? Quantas pessoas estão ali, Arthur? 9. Tá bom. Conseguimos chegar a 9, uma hora dessa, que elas são? São 10 para 9. 10 para 9. Eu peguei a pergunta. De qualquer forma, vai ficar gravado. Eu li um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo hoje, do capítulo 15. Não se pode servir a Deus e a mamão.
Ou seja, não se pode servir a dois deuses, ou a Deus e a o que quer que seja. Eu estava buscando alguma coisa que eu pudesse dizer, porque essa semana nós tivemos uma mudança de endereço. Um dos nossos companheiros de nossa casa. O Antônio, esposo da Geilza, mudou-se para o plano espiritual, com pneumonia. E o trecho do capítulo 15 que eu li foi Transmissão das Riquezas. E tentei associá-lo ao Antônio, o Antônio que eu conheci. Antônio foi um trabalhador da nossa casa que nos premiou sempre com a sua humildade, que nos deu sempre o sim como exemplo. Tinha uma dedicação, às vezes silenciosa, mas tão absoluta, tão plena, que a gente sabia que contava com ele em qualquer circunstância. Ele nos ouvia nas palestras e nas orientações, nos grupos onde ele trabalhou, como se tivesse absorvendo aquilo para alimentar sua alma. Sempre nos passou serenidade, calma, paz. Uma imagem de quem estava servindo a Deus. Fosse onde fosse e como fosse. Ele, Geilza, sua esposa, também trabalhadora da nossa casa, eram e são o casal que ensinava a gente que a violência doméstica não passa nem na calçada. Então, queria dizer um até logo para o Antônio. Até quando Deus quiser, sabendo que ele vai estar lá no plano espiritual, continuando os seus trabalhos, se dedicando, fazendo jus à riqueza que ele nos deixou. Porque ele nos transmitiu a riqueza da sua alma, o bem-querer, a docilidade, a mansuetude, a pacificidade de alguém muito rico, de uma alma rica, que soube transmitir aos seus amigos
aquilo que hoje virou saudade. E que vai permanecer saudade sendo. Porque não vamos esquecê-lo nunca. Deus o abençoe, Antônio. Para sempre. Jailza, querida. Continuamos juntas. Estamos com você. A nossa casa agradece. O Emerson acabou de mandar isso. E sente saudade. Mas sente saudade porque sempre foi bom. A gente não sente saudade do que não foi bom. Sente saudade do que foi, do que é, será bom. Um beijo grande para você. Estamos, somos, seremos sempre uma família só. Grande beijo. Deus te abençoe também. Ela entrou. Geilza, você está me ouvindo agora. Eu conversei com o Antônio, você estava junto a última vez, e ele me disse um sim inesperado, para uma coisa que tem nada a ver com nossa casa. Mas ele disse porque ele era isso mesmo. Ele é isso mesmo. Ele transmitiu a riqueza do coração dele, da alma dele. Aquela frase do passarinho é a cara dele. Passarinho, quando canta, a gente está de pé, alguma coisa assim que ele dizia. Jailza, você é uma fortaleza. E ele também. A saudade que a gente sente, que a gente sabe que fica, que ficou, particularmente com quem conviveu com ele, e convive como conviveu e convive com você, é enriquecedora. Porque a gente só lembra de coisa boa. Antônio só passou coisa boa. E ainda nos deixou com aquilo que de melhor ele tinha. Porque ele não nos tirou o ar. Ele preferiu deixar de respirar para que o ar não nos faltasse. Nos deu liberdade. E é com liberdade, com amor profundo, que eu digo, estamos com você. Amamos você, amamos Antônio, Daniel, Deus abençoe sua família. Nossa casa espera você quando você quiser voltar. E o Antônio vai estar sempre próximo, porque a gente sabe quanto ele é amado, querido, porque ele conseguiu transmitir o melhor dele para todos nós. Não estamos mais pobres porque ele foi para outro plano. De jeito nenhum. Nós estamos ricos porque ele está, não com mamão, está com Deus. Ele continua com Deus. Eu só quero saber se ele vai fazer contabilidade lá. Que eu acho que ele vai mudar o trabalho que ele fazia aqui. Vai deixar de ser contador para ser, quero recomendar, um contador de histórias. Lindas histórias. Quem não assistiu, assista o filme Contador de Histórias. Está passando no Netflix. É a cara do Antônio. O filme, a cara do Antônio. Por isso, eu digo que para o Antônio não existe ponto final. Existe vírgula. Compramos uma vírgula para o Antônio.
Vamos esperar ele voltar para ele completar a história dele. Certo, querida? Te amo muito, você sabe disso. Te amo muito. E a nossa casa inteira ama muito vocês dois. Espero que o seu filhote vá também. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos fazer uma oração? Oração que eu gostaria de fazer, eu não sei fazer de cor. Sim, antes de fazer a oração, é porque teve uma pergunta da Márcia, eu que não peguei, eu peço desculpas. Márcia Bicalho fez uma pergunta que não foi respondida. Isso. Eu tô... Enquanto isso, eu estou procurando aqui a prece que eu quero fazer para encerrar, mas pode fazer a pergunta que eu estou escutando. Tá. Ela perguntou: a constelação sistêmica não seria uma terapêutica que despertaria os personagens da violência doméstica para a solução dos seus problemas? Eu gostaria que você fizesse a leitura direito para poder entender. Ok, é porque a constelação sistêmica não seria uma terapêutica. É porque não sei se está. Ok. Não está muito clara, não? Não, mas acho que seria. Leia devagarzinho. A constelação sistêmica não seria uma terapêutica que despertaria os personagens da violência doméstica para a solução dos seus problemas? Nós temos no Brasil uma continuação dos estudos do Zondi, um aprofundamento dessa questão aí, vou dizer para você, funcional, aliás. Eu tenho aqui um dado que vem a calhar. Inclusive, tem um estudioso, que é um escritor conhecido por muitas pessoas, é o escritor Olavo de Carvalho, e também um psicanalista, Richard Bucher, que é discípulo de um outro, que fazem a divulgação não só dos trabalhos do Zondi, mas atualizam para a sociedade atual, tá? Para uma psicologia sendo vista de uma forma sistêmica e dentro dessa visão de constelação sistêmica familiar. Imagino que sim, eu conheço pouco da constelação sistêmica familiar, mas acredito que sim, porque existe essa perna, que hoje o Zondi começa a ser visto e estudado de uma forma muito atual. Pena para mim, que eu já esteja me distanciando dessa questão, porque eu não estou mais estudando como antes um tema tão importante e que me mobilizou tanto, como foi a teoria do destino de Zondi. Mas vale a pena, principalmente aqueles que estão iniciando as suas definições de formações clínicas. Acho muito interessante. Acho até mais interessante que psicanálise, porque a psicanálise tem muito mais difusão, muito mais conhecimento, muito mais divulgação que o de Zondi. O Zondi fala da célula família, né? E na constelação familiar, constelação sistêmica familiar, a abordagem é familiar. Então, imagino que seja mais interessante
mais adequada para o estudo agora. Para quem quer seguir, não tenho dúvida, eu já dizia isso em 1970, que a psicologia ia avançar assim, avassaladoramente no final do século XX, século XXI, século XXII. Tem muito por correr, não. Matéria é matéria, a gente sabe onde começa e onde termina. O que não se sabe onde começa e onde termina é assunto para muito, muito mais. Gente, Geilza, querida, vamos terminar com a prece? Antônio, Deus te abençoe. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Obrigada, Antônio. Fique com Deus. Obrigada a todos. Boa noite. Na próxima segunda-feira, nós divulgaremos ao longo da semana o próximo tema. Mas pensamos em falar sobre amor e paixão. Não está definido ainda. Bem, fiquem todos com Deus. Geilza, te amo, querida. Fique com Deus. Um beijo.